Não foi dessa vez. Saudações aracnídeas, Carcaju, apesar da camiseta. Meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38, e hoje eu estou aqui para dar uma notícia. Atualmente eu falo muito pouco no meu canal sobre quadrinho de super-herói, mas nesse caso eu resolvi dar uma chance por se tratar, pelo menos eu pensava isso, de um recomeço. Quando eu vi o anúncio dessa aqui, vi o número 1 nessa capa aqui, uma revista do Wolverine. Logo me veio à cabeça imagem das mensais da revista solo do Wolverine, que mesmo que sempre houvesse ligação com o universo dos X-Men, ainda era uma revista do Wolverine. E o mesmo ocorreu com essa aqui. Apesar do número 1 e de ser uma revista do Homem-Aranha, eu posso dizer que a impressão foi praticamente a mesma em relação à do Wolverine. A única diferença é que o Homem-Aranha ele sempre foi um personagem solo. Mesmo que hoje ele possua um universo próprio, que algumas vezes parece até apartado do resto do universo Marvel, ele ainda sempre possuiu, na verdade, sua própria revista, suas próprias aventuras. No caso da revista do Homem-Aranha, o problema mesmo está na versão brasileira dela, na versão da Panini. Eu já vou explicar. Mas antes eu vou começar pela novidade, porque faz muito tempo que a gente não tem uma revista propriamente do Wolverine. Apesar dessa capa incrível e que tem uma variante da CCXP, o que entregam aqui não é o que eu esperava. Eu sei que a culpa acaba sendo minha justamente por eu depositar uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa. Esse é o fundamento e a origem da frustração. O hype que nós mesmos e outras pessoas criam para nós, que acaba deixando a gente frustrado. Mas o que tem aqui? Uma arte incrível em todas as histórias. Uma coloração impecável, com o roteiro do Benjamin Percy, na HQ inteira, e nessa primeira história aqui, pelo menos nessa primeira parte, a gente tem a arte do Caçara, que depois alterna para o Vicentini, e depois alterna para o Green. Qual é o problema dessa publicação aqui, dessa versão? Aí, no caso, não se refere tanto a Panini, apesar de ter a mão dela aqui também, o peso editorial aqui do Brasil. A gente começa com um arco que ele, aos poucos, vai ser explicado ao longo da edição. Só que tudo que vem antes, para você entender como chegou aquilo, se você não estiver acompanhando a revista dos X-Men, então você não vai saber por que a publicação do Wolverine está nesse pé aqui. Mas isso não te impede de ler o que está sendo apresentado aqui. Você consegue ler essa edição aqui, independente de estar acompanhando ou não. Mas, como eu disse, se você quiser saber como chegou até aqui, então você vai precisar acompanhar as revistas dos X-Men. Mas eu acredito que já a partir da segunda, ou das próximas, essa publicação, esse mix, que na verdade é o que ele vai acabar ficando totalmente dependente da revista dos X-Men. E esse é o grande problema aqui. Quem for comprar, for ler, esperando que é uma revista solo do Wolverine, vai se frustrar. Depois de 2010, 2015, praticamente, o Wolverine nunca mais teve uma revista propriamente dele. Talvez o mais próximo que a gente teve foi o velho Logan e as revistas da Wolverine quando o Logan havia falecido. Então saiba que aqui, na verdade, você está lendo uma extensão, continuação, da revista dos X-Men, que antes era quinzenal e agora voltou a ser mensal, e dela deriva essa revista aqui. Então saiba que é isso que você vai encontrar nessa publicação. Mas tem outro agravante aí. Infelizmente eu ainda não terminei de falar sobre as coisas ruins. Que na verdade, tirando a arte da publicação, para ser sincero, eu não encontrei nada que vale a pena a continuidade. Mas dá para piorar, por quê? A gente começa com uma história do Wolverine, que tem que voltar ao passado para proteger o Xavier, na verdade a consciência dele. Muito semelhante para quem assistiu os filmes, obviamente. Então a gente tem um momento que praticamente que cada artista assume, apesar de se manter o mesmo roteirista, que é uma fórmula que estão mantendo, começada ali no Hickman. Então você tem uma história do Wolverine, sendo que a cada momento ela se passa em uma época. Aí depois a gente tem uma história da Moira, mas que está interligada, tem ligação com essa história do Wolverine, que está relacionada à história do Xavier, por isso das amarras aí relacionada à revista dos X-Men. Terminada essa da Moira, que está no meio da revista, a gente volta para a história do Wolverine, que não se conclui nessa edição, como dá para ver aqui. E aí, ao finalzinho da revista, começa uma outra história do Wolverine que não tem ligação, mais um retorno ao clássico, que é o que essas vidas e mortes de Wolverine representa, só que aqui na época de Madripoor, onde ele encontra o antigo Tirateima, o Hulk Cinza. E a história também não se conclui. Eu não vou falar mais nada, julgue por você mesmo. Já do Homem-Aranha, o problema aqui ele é menos pior, vamos colocar assim. A gente tem uma revista solo aqui do Aranha, custando R$19,90, mas só essa primeira edição terá esse preço.
Aqui no caso ela vai valer a pena realmente para quem já acompanha, muito fã, ou para quem não estava lendo e queria voltar a ler alguma revista do Aranha e estava esperando a oportunidade da publicação zerar. Então, esse é o momento. Então, essa pessoa que quer começar aqui uma saga do zero, ou melhor, da número 1, a hora é agora. Mas o que a gente vai encontrar aqui? Uma história roteirizada pelo Wells, né? Zeb Wells, e desenhada pelo Romitinha, que para mim é o ponto forte, é o que faz valer a publicação. Mas tem que ser muito fã, né? Como é de costume, o Romitinha ele é 880, ele não agrada a todos. Então, já fica aí essa ressalva. Mas o homem voltou. Essa história aqui, assim como a do Wolverine, você não precisa ler as edições anteriores para poder entender o que está acontecendo. Ela pega um ponto ali inicial e a partir dele ela começa a explicar. Na verdade ela pula, né, 6 meses adiante da imagem da primeira página, que tem a ver com o que tinha ou estava acontecendo, né, anteriormente na antiga publicação do Aranha. Mas a história ela começa mesmo aqui. Então, se o objetivo é começar uma revista da número 1, então a missão aqui ela foi cumprida e é o que você precisa, apenas começar por ela. Mas aí qual é o problema? Então, para poder compensar a venda e o mix, que é o que ela também é, a Panini, além da Amazing Spider-Man número 1, ela também enxertou aqui o Aranha Verso número 1, que é material inédito. A gente não está falando aqui de republicação. A gente vai ter aqui, nessa segunda metade, que ainda é a metade menor da revista, 4 histórias relacionadas ao incrível Aranha Verso. Protagonizada ainda, né, pelo Slott, mas ele só roteiriza, né, a primeira história. Então, a gente vai ter uma versão aqui do Lord Mac-Aranha, a versão irlandesa, ancestral e revolucionária do Homem-Aranha. Depois a gente vai ter a história da Aranha, que é como ficou conhecida, né, a Mulher-Aranha, do universo Ultimate, mas integrado, né, ao universo regular do 616. Acho que esse aqui é o 616, que é uma Mulher-Aranha mexicana, portenha, hispano-americana, não sei mais qual é a nacionalidade dela. Ah, e vale dizer que o traje dela foi piorado aqui para essa história. Dá uma olhada nisso aqui. Eu sei que a moda, a estética, né, ela é bem subjetiva, mas aqui a criatividade e o bom gosto passaram longe. Aí depois a gente tem o Aranha Rex, protagonizado aqui por um Homem-Aranha dinossauro, só para competir com o Snyder, né? Se ele, com o death metal dele, criou o Batman carro-monstro, Batman dinossauro, ou diversas versões de Batman, por que o Homem-Aranha, dentro do seu Aranha-Verso, também não pode ter, né? E a gente termina com a melhor história, pelo menos em arte, né? Não tanto em roteiro, mas em arte sim, que é a do Homem-Aranha no ar, que é um tipo de paleta que lembra bastante, né? Material clássico e os quadrinhos da Bonelli. Ah, e no final mostra a capa variante, desenhada aqui pelo Bagley, que é a que estava no site da Panini, que eu peguei ela com essa capa, que eu achei que era essa que viria, e não a padrão. Então é por isso que eu não considero esse material do Aranha promissor também. Você está comprando um mix cheio de histórias, né, de outros personagens do Aranha-Verso, que eu nem faço ideia onde isso aqui vai dar, para poder acompanhar a história aí sim, solo do Homem-Aranha, que não tem ligação com essa, né, do Aranha-Verso. O Aranha-Verso, na verdade, ele só existe para dar algum tipo de protagonismo às outras versões do Homem-Aranha que apareceram na saga original, e fica tudo por isso mesmo. Por essa razão que eu também não defendo, né, a compra, a leitura desse material. Tire você suas conclusões também. E essas são as contracapas. E é isso. Não sei se tudo que eu falei é bom ou ruim. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.